verbos defectivos. Olha ele aqui, ó. Reaver. Esses verbos não se conjugam em todas as formas. Então, nós mostramos, inclusive, que o precaver e o reaver, eles só são conjugados nas formas nós e vós. Estão lembrados? Reavemos, reaveis. Não existe primeira pessoa nem do presente indicativo, nem do presente subjuntivo, que é o caso. Que eu reaveja, né? Isso não existe. Não existe. Aí tem que trocar por um sinônimo, né? Que eu recupere, ok? Então, isso simplesmente não existe. Que eu recupere, ok? Então, nada de reaveja. Não existe primeira pessoa, nem do presente indicativo, nem do presente subjuntivo do reaver. Meus filhos só veem televisão. Ó, aqui é o verbo ver. É ou não é? Meus filhos só veem televisão. A frase me diz que o sentido é do verbo ver. O verbo ver dobra a letra E. Então, meus filhos só veem. Certo? Isso que está aqui flexionado é o verbo vir na terceira pessoa. Tá? O verbo vir na terceira pessoa do plural é eles vêm. Tá? Ó, o verbo vir. Terceira pessoa do plural. Eles vêm. Mas é vir, tá? Ora, o ver na terceira pessoa do plural dobra a letra E. E pela nova ortografia não existe mais o acento. A gente vai falar sobre isso, né, numa aula só sobre acentuação, segundo a nova ortografia, não, oficial. Então, agora, o verbo ver na terceira pessoa do plural não recebe mais acento, mas continua dobrando a letra E. Então, o sentido é de ver, é vem, certo? As autoridades intervieram. Ó, o verbo não é intervir? Não é derivado de vir? Isso aqui não é passado? Como é que é o vir no passado? Eu vim, tu vieste, ele veio. Viemos, viestes, vieram. Então, intervieram. Ok? Letra E. Olha o precaver. O precaver, de novo, aquela terminação de segunda conjugação, né? Verbo precaver se conjuga pelo verbo beber, que é um verbo regular de segunda conjugação. Conjugação normal, né? Então, como é que é o beber? Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. Logo, precavi, precaveste, precaveu. Certíssimo. Precaver no pretérito perfeito é como beber. Bebi, bebeste, bebeu, precavi, precaveste, precaveu. Letra E. Frase em desacordo com as normas de flexão verbal. Então, olha lá. Se refizermos, olha um verbo derivado de fazer. Verbo derivado de fazer. Quando eu fizer, fizeres, fizer. Tá? Quando eu fizer, fizeres, fizer. Quando nós fizermos, então se refizermos. Perfeito. Os adversários do Brasil não querem que os cientistas... Olha aqui, ó. Desacordo, letra B. Arriem, minha gente. O verbo não é arriar. Olha aqui, ó. O verbo é arriar. Uma coisa é arrear, de pôr os arreios no cavalo. Olha, a terminação é ar, não é isso? Então, se passear é passeio, arrear, de pôr os arreios em cima do cavalo. Eu arreio o cavalo. Só que o arriar é essa terminação iar. Mas nós vimos que essa ditongação, essa presença do ei, né? Ela ocorre em que verbos? Não são os verbos do Mário? E quais são os verbos do Mário? Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Não são esses verbos
que ditongam, que apresentam essa forma ei, né? O arriar faz parte desses verbos? Não. Então, não ditonga. Então, nós vimos que das terminações iar, os que recebem essa ditongação ei, né? Esse ei, são esses 5 verbos. Mais o intermediar, né? Que é derivado do mediar. Então, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Não é isso? Odeio, odeias, odeia. Né? Que eles odeiem, que eles anseiem, incendeiem. Agora, o arriar não faz parte desses 5. Logo, não ditonga, letra B, ou seja, que os cientistas arriem. Minha gente, pegue qualquer verbo terminado em iar que não faça parte desses 5 aqui. Maquiar. Copiar. Vamos lá. Como é que nós conjugamos copiar? Eu copio, não é isso? Não é? Eu copeio. Eu copio, tu copias, ele copia. Copiamos, copiais, copiam. Que eu copie, olha o subjuntivo. Presente indicativo, presente subjuntivo. Estão lembrados? As 2 formas do presente, né? Que eu copie, copies, copie. Copiemos, copieis, copiem, arriem. Eu maquio, tu maquias, ele maquia. Olha, o maquiar, não há ditongação, e não é o maqueio. Né? Então está aí, letra B, não faz parte do Mário, não ditonga. Requeri, requereste, requereu, o verbo requerer, pretérito perfeito, é como beber. Bebi, bebeste, bebeu, requeri, requereste, requereu, normal. Ó, mesma coisa, requerer, precaver. Ó, estou conjugando pelo beber, minha gente, de novo, porque são verbos de segunda conjugação, né? Ó, a letra E aqui, não é isso? Precaver, requerer. Então se conjuga normalmente por um verbo regular de segunda conjugação. Requeri, requereste, requereu. Precavi, precaveste, precaveu, perfeito. E se os brasileiros não se mantivessem, que é derivado do ter. O ter é tivessem no imperfeito subjuntivo, né? Essa terminação SSE. Manter, mantivessem. Letra B, forma errada. 11. Forma em desacordo. A flexão verbal está em desacordo com as normas da língua culta. Hein? Se essa ONG não, hoje, provê-se, letra A. O verbo é prover também, ó, segunda conjugação se conjuga pelo beber. Se eu bebesse, se eu provesse, letra A. Olha o incendiar aqui, ó, incendeia, incendeia, incendeia. Perfeito. Olha aqui que maravilha, minha gente. Quem? Revir. O verbo não é rever? Essa forma não é de futuro, ó. Quem revir, a Cláudia primeiro informe. Então, é lá a ideia de futuro. O verbo é rever. Rever é derivado de ver, certo? O verbo ver no futuro, mais uma vez, não é vir? Quando eu vir. Quem vir a fulano, e não quem ver a fulano. Quem vir. Futuro do subjuntivo do ver é vir. Quando eu vir, logicamente, segue o paradigma lá nas outras pessoas, né? Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, não é isso? Então, quem vir, quem revir, certíssimo. Compor é derivado do por. Se ele pusesse, compusesse. E olha de novo, precaver, né? Precaver se conjuga pelo beber. Se ele bebesse, ele precavesse. Correto. Letra A, errado, né? Prover-se, precaver-se, tudo é segunda conjugação. Se conjuga para um verbo regular. As alterações feitas na frase, os pais não têm, olha o ter e o vir, na terceira do plural, um é e acento circunflexo. Certo? Tanto vir, eles vêm, certo? Verbo vir. Como o verbo ter, na terceira do plural, um é e acento circunflexo. Então, os pais no plural, né? Sujeito no plural, verbo no plural. Os pais não têm onde deixar suas crianças. Aquela que está incorreta quanto à flexão de acordo com as normas da língua culta. Os pais só entretêm, derivado do ter, né? Ele quer incorreta.
Se eles têm, eles entretêm, continua a mesma coisa, derivados, na terceira do plural. Os pais só revêem, o verbo é rever. Vimos que o verbo ver na terceira do plural dobra a letra E e não recebe acento. Correto, eles só revêem. Perfeito. Os pais reouveram as crianças. O verbo reaver no pretérito perfeito, o reaver no pretérito perfeito, é reouve, reouveste, reouve. Reouvemos, reouvestes, reouveram. Perfeito, minha gente. O reaver no pretérito perfeito é assim. É sentido de recuperar, né? Eu reouve os objetos perdidos. Também não é muito comum, mas vamos lá. Reaver é assim no pretérito perfeito. Reouve, reouveste, reouve. Eles reouveram e não reaveram, tá? Se é eu reouve, segue até a terceira do plural. Reouve, reouveste, reouve. Reouvemos, reouvestes, reouveram. Ok? Os pais não se dispunham, aí é o pretérito imperfeito, eu punha, tu punhas, né? Contradiziam, eles diziam, contradiziam. Agora, os pais lhes disseram, as crianças, quando intervieram, olha ele aí, é o verbo intervir, que é derivado de vir. Se é derivado de vir, se conjuga pelo vir. A forma não é de passado? Então, como é que é o verbo vir no pretérito perfeito? Eu vim, tu vieste, ele veio. Viemos, viestes, vieram. Ora, se é vieram, é intervieram. Entendido? Ó, esse verbo aqui já é perigoso no terceiro do singular. Então, vamos lá. O verbo vir no pretérito perfeito, olha aqui. Ó. De novo, eu vim, vieste, veio, minha gente, ó, o perigo já está aqui, ó, na terceira do singular. Não é ele veio? Então, como é que ficaria o intervir? Interveio e não interviu, né? Que muita gente boa aí, quando usa esse verbo na terceira pessoa do singular, manda um interviu, né? Ah, ele interviu no prazer, não, ele interveio. Ok? Eu vim, tu vieste, ele veio, então interveio. Eu vim, tu vieste, ele veio. Viemos, viestes, vieram, intervieram. Errada a letra E. Ok? Perigoso isso aí. 14. Está incorreta a flexão verbal. Incorreta a flexão verbal de acordo com as normas da língua. Quando os cientistas revirem, olha o verbo rever no futuro. Rever não é derivado de ver? Mais uma vez, como é que fica o ver no futuro? Na terceira do plural. Quando eles virem. Ora, se é quando eles virem, quando eles revirem. Perfeito, e não reverem. Ok? A gente está repetindo esses verbos porque esses são os que causam problema, tá bom? Se os homens dispusessem, perfeito, por, né? Se dispusessem, dispusessem. Olha aí, sobreveio, sobrevir. O verbo é sobrevir no infinitivo, então ele é derivado de vir. Pretérito perfeito, já mostramos. Eu vim, tu vieste, ele veio. Se ele veio, ele sobreveio, ele interveio. Ó, estão vendo agora? Aquilo que a gente mostrou lá na teoria, os derivados de ver, de vir, principalmente esses dois aí. Não seria bom que apenas uma empresa, olha aí, beleza, detivesse, detesse não, né? O verbo é deter, derivado de ter. No imperfeito é se eu tivesse, logo detivesse. Ok? Talvez conviesse, olha o convir, que é derivado do vir com essa terminação, como é que é o vir? Se eu viesse, logo, se eu conviesse, interviesse, vai por aí. Tá? É só pegar o primitivo. Letra D. 15. Ninguém, agora vamos lá. O verbo não é prever, certo? Ó,
Ninguém. A inundação é prever, é ver antes, ver com antecedência. Então é derivado do ver. Vamos lá. Pelas opções que nós temos, né? Mais que perfeito, perfeito. Então vamos lá. Ninguém. O verbo é prever. Derivado de ver. No pretérito perfeito, como é que fica o ver? Eu vi, tu viste, e ele viu. Vimos, vistes, viram na terceira do plural, não é isso? Ó, então vamos lá. Se for usada a forma do pretérito perfeito, eu já vou eliminar isso aqui, não é isso? Que isso não existe. Então, se for o pretérito perfeito, é previu, é ou não é? Terceira pessoa. Ninguém é o sujeito, no terceiro singular, né? Previu. Então, previu está fora. Se for o pretérito mais perfeito, olha a terminação ra, estão vendo? Olha a terminação ra. Mais que perfeito. Nós não vimos que o pretérito mais que perfeito, ele é derivado do pretérito perfeito? Então, como é que é o pretérito mais que perfeito do ver? Eu vira, ora. Então, se for usado mais que perfeito, isso aqui já está fora. Não é isso? Então, ou nós usamos ali o mais perfeito. Ninguém previra a inundação. Certo? Que, nesse caso, seria até mais interessante. Por quê? Porque se ninguém previra a inundação, é porque a previsão teria que ocorrer antes da inundação. Então, seria um passado de um passado. Certo? Agora, o que mata mesmo é essa forma aqui, né? Realmente é previra, porque o previu também caberia. Vi, tu viste, ele viu, certo? Pretérito perfeito, poderia ser também. Só que o manter é mantivessem, né? O ter não é tivessem. Então, o manter é mantivessem. Por isso que a letra E está errada dessa forma aqui, ok? Mas o pretérito mais que perfeito do vir, do ver, presta atenção aí. Pretérito mais que perfeito do ver é vira. Porque o pretérito mais que perfeito derivado do pretérito perfeito. Então, se tem a letra I aqui no pretérito perfeito, eu mantenho a letra I no pretérito mais que perfeito. Então, eu vira, tu viras, ele vira. Ok? Letra D. Para outras é apenas o prazer de saber que é distância. Então, vamos lá. A frase abaixo, em que há uma forma ligada aos verbos terminados em EA, já sabemos o que acontece com errar grafado erradamente, é perigoso que passemos. Pronto, acabou. Olha aqui. Não é a primeira do plural? Nós vimos que essa ditongação, esse EI, ele só não ocorre nas formas nós e vós. Então é passeemos. Nas outras formas, há um izinho sim. Só que no nós e no vós não há I nenhum, letra A. Ó, freadas, né? Que não está nem no presente, no indicativo, nem no presente subjuntivo, então não há ditongação alguma. Receoso, isso aí é uma forma, inclusive, de adjetivo, não é nem um verbo recear, né? Ó, todos nós ceamos, ó, é o cear, terminação é A. Presente do indicativo, nós e vós não ditonga, correto. E cerceiem, terceira do plural, aparece o I, perfeito, letra A. Nós e vós, com esses verbos terminados em ar, não aparece a letra I, certo? Passeemos, passeeis. A forma verbal em negrito não está conjugada corretamente. Então, vamos lá. A natureza, olha aqui, minha gente, premia, não é premiar? O premiar,
ele pertence ao Mário? Ó, terminação em A. Só que ele não pertence ao Mário, ou seja, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Não são esses 5, mais um intermediar, né? Que ditongam. Eu odeio, odeias, odeia. Incendeio, incendeias, incendeia. Remedeio, remedeias. Só que o premiar não faz parte do Mário. Então, não ditonga. Eu premio, premias, premia. Perfeito. Já o nomear é derivado... o nomear tem a terminação ear. Ditonga. Eu, tu, ele e eles no presente indicativo e presente subjuntivo, que é o caso. Nomeiem. Perfeito. Principiar. Não faz parte do Mário. Principiemos. Perfeito. Que eu principie, principies, principie. Né? Que nós principiemos. Principiar. Perfeito. O ser humano anseia. Eu anseio, tu anseias, ele anseia. Ó, o ansiar já pertence. Ó, é esse aqui, né? Então, ditonga. Anseio, anseias, anseia. Perfeito. E o incendiar também pertence, então é incendeia. Faltou a letra E para ditongar. Letra E. Olha aqui. Recuse o convite, não troque. Volta. Que forma aqui, minha gente? Não é um pedido? Uma ordem, uma súplica, um desejo? Forma de imperativo. Recuse o convite e não troque o Brasil pela Itália. Ou seja, há 2 pedidos, ó. Recuse, imperativo afirmativo, e não troque, continua um pedido, que se faz aqui. Imperativo, só que agora imperativo negativo. Então, imperativo afirmativo, imperativo negativo. Se em lugar da terceira pessoa, o autor do texto empregasse a segunda do singular, olha aqui de novo. As segundas pessoas do imperativo são retiradas de onde? Presente do indicativo sem o S final. Então, eu recuso, tu recusas. Sem S, recusa. Então, já eliminamos 3. Eu recuso, tu recusas. Recusa, tu. Certo? E o imperativo negativo, todo ele é retirado do presente subjuntivo. Então, a gente continua conjugando o presente subjuntivo. Não altera nada. O imperativo negativo é todo ele retirado do presente subjuntivo. Como quer a segunda pessoa, que eu troque, tu troques, letra C, e não troques tu. Ok? E a 21, publicidade oficial tem sido, olha aqui, minha gente. Vamos fechar com o famoso tempo composto. Tempo composto é formado por ter ou haver, mas principal no particípio, não é isso? E nós vimos o seguinte, na forma do tempo composto, quando o auxiliar estiver no presente, caracteriza o quê? O pretérito perfeito composto. Então, isso aqui caracteriza um pretérito perfeito composto, quando o auxiliar está no presente, não é isso? E lá na teoria, o que nós vimos? Semanticamente, o pretérito perfeito composto é para mostrar uma ação que começou no passado e continua até o presente. Ora, pelas opções que nós temos, letra E. A continuidade de um ato até o presente. É ou não é? Então, ela é contínua, começa no passado e vem até o presente. Ok? Pretérito perfeito composto. Tempo composto, mais uma vez, ter ou haver, mas participe. Pronto, então está ali. Como o auxiliar está no presente, caracteriza um pretérito perfeito composto, para mostrar uma ação que começou no passado e continua até o presente. Certo? Publicidade oficial tem sido, quer dizer, vem desde lá de trás, do passado até o momento. Tá? É isso aí. Uma ação ou estado permanente, né? Essa questão do estado permanente
nós temos, por exemplo, o pretérito imperfeito, né, como vimos lá na teoria, um fato futuro, né, literalmente uma forma de futuro, né, uma ação passada habitual ou repetida, ó, habitual pretérito imperfeito, né, em certo momento do passado, pretérito perfeito, por exemplo, né, agora, tempo composto com auxiliar no presente, continuidade de um ato até o presente. É entendido? Então, minha gente, em relação a verbo, que é sempre um assunto enjoado, né? Mais uma vez, a finalidade foi trazermos os verbos que podem complicar, principalmente os verbos ver, vir, os derivados, o futuro dessas formas verbais, que a gente acaba, às vezes, dando uma escorregada porque passa despercebido, né? O erro na oralidade. Então, forçamos aí, com os exercícios, frases em que apareciam essas formas verbais. E aproveitamos para mostrar também alguns derivados. Verbos defectivos, né, que só têm determinadas formas a serem conjugadas. Enfim, com os exercícios a gente foi, né, trazendo aí algumas dúvidas que normalmente ocorrem e são naturais em relação à nossa língua, a esse assunto conjugação verbal. Ok? Então, é isso. Espero que tenhamos, né, passado aí uma mensagem interessante em relação a essas formas verbais, também em relação à semântica de modos e termos verbais, não é isso? Porque a gente traz, às vezes, aquela dúvida, como mostramos, em relação a usar uma forma no lugar da outra, e vimos que, às vezes, as duas formas estão corretas, ok? Então, essa é a finalidade, e até a próxima aula, ok? Grande abraço.